Olá pessoal, nesse exercício nós temos duas cargas positivas sendo abandonadas a partir do repouso de uma mesma altura em uma região onde existe um campo elétrico e um campo gravitacional. E o exercício quer que a gente compare as intensidades das velocidades finais dessas cargas no momento que elas atingem aqui o solo, atingem a superfície. Sabendo que a carga 1 tem uma massa que corresponde à metade da massa da 2, ou a massa da 2 é o dobro da massa da carga 1. Então, pessoal, para a gente saber quem vai chegar no solo com maior velocidade, seria interessante nós encontrarmos as acelerações de cada um. Sabendo a aceleração de cada corpo, a aceleração está associada ao ritmo que a velocidade varia, a variação da velocidade pelo tempo. Se eu tenho uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, significa que o corpo está ganhando a cada segundo 5 metros por segundo de velocidade. A velocidade dele aumenta de 5 em 5. Se eu tenho uma aceleração, considerando ela constante, né, de 8 metros por segundo ao quadrado, a cada segundo esse corpo está ganhando 8 de velocidade, 8 metros por segundo de velocidade. Então, quem tem uma aceleração maior vai ganhar velocidade num ritmo maior, e como eles percorrem, esses dois corpos percorrem a mesma distância, quem tem aceleração maior vai chegar no solo com uma velocidade maior. E para a gente observar, para a gente pensar a respeito da aceleração de cada corpo, nós teríamos que olhar para as forças que estão agindo neles em cada situação. Então, pegando primeiro aqui, pensando primeiro no corpo de massa M, esse corpo 1 de massa M, ele está sob influência da gravidade, pelo fato dele ter uma massa, ele vai sofrer a ação da força-peso. Vai existir a força-peso aqui na vertical e para baixo. E como esse corpo ele tem uma carga positiva, e ele está numa região de campo elétrico, cargas positivas sofrem ação do campo elétrico, e aí o campo elétrico faz aparecer nelas uma força favorável a ele, uma força elétrica no mesmo sentido dele. Força elétrica estaria aqui na vertical e para baixo também, junto com a orientação do campo. Então, para nós olharmos, pensarmos na aceleração desse corpo 1, nós precisaríamos lembrar da segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Como nós temos dois vetores no mesmo sentido, a força resultante nesse corpo 1 seria que a massa dele seria M1, seria a força resultante, pensando nos vetores, seria a soma desses dois vetores, é a força elétrica mais o valor do peso. M1 vezes A. Agora, só vou mudar a ordem aqui, vou escrever M1 vezes A. A força elétrica seria o produto do módulo da carga vezes o campo elétrico. E a força-peso é o valor da massa vezes o valor do campo gravitacional. A massa desse corpo a gente chamou apenas de M. A aceleração aqui seria a aceleração do corpo 1, vou chamar de A1. A carga, como ela é positiva, nós podemos até escrever sem as barrinhas de módulo. Aqui ficaria M vezes G. Nós vamos isolar essa aceleração, passando o M dividindo. Esse M ele passaria dividindo toda a expressão aqui. Mas nós podemos também escrever esse M dividindo cada termo separadamente. Dá na mesma, né? Se a gente tem uma soma 3 sobre 2 mais 1 sobre 2, é a mesma coisa, né, que eu escrever 3 mais 1 sobre 2. Então, eu posso passar essa massa dividindo cada termo separadamente. Eu estou fazendo isso porque a gente consegue simplificar, cortar a massa aqui nesse termo, no produto M vezes G.
Então vai ficar que a aceleração 1 é Q vezes Z sobre M, mais a gravidade. Então, a aceleração na primeira situação. Olhando para a segunda situação, as condições são semelhantes, a única mudança seria o valor da massa. Então, a força-peso, ela continua na vertical e para baixo. A força elétrica, como essa carga é positiva, continua a favor do campo elétrico. O valor da carga da situação 1 e da situação 2 é o mesmo, o valor não mudou. Agora, a força resultante nessa situação 2 é a massa da carga 2 vezes a aceleração dela. Vetores, esses vetores estão no mesmo sentido, então a gente pode escrever a resultante como a soma desses vetores. Massa 2 vezes aceleração 2. Aqui escrevendo também, mudando a ordem, nós temos que a força elétrica é o produto carga vezes o campo e a força-peso é a massa 2, aqui no caso, vezes a gravidade. A massa 2 vale 2m. A aceleração nós queremos encontrar. Aqui a carga é positiva, estou tirando as barrinhas de módulo. E aqui vai ficar 2m vezes g. Nós vamos passar esse 2m dividindo cada um dos termos separadamente, igual nós fizemos no anterior. Vai ficar 2m e aqui 2m sobre 2mg sobre 2m. Podemos cancelar o 2m em cima e embaixo. A aceleração 2 vai ficar Q vezes Z sobre 2m mais G. Então, notem o seguinte, pessoal. Nós temos aqui as expressões bem semelhantes. Nas duas, nós estamos somando a gravidade depois do primeiro termo. Mas só que na aceleração 2, nós temos um 2 a mais aqui no denominador em comparação ao primeiro. Então, se esse denominador é maior do que esse, a parte de cima aqui é idêntica nas duas expressões. O produto Q vezes Z é igual nas duas expressões. O que está mudando são os denominadores. Se esse denominador é maior do que esse, o resultado dessa fração, dessa divisão, é com certeza menor do que o resultado dessa outra conta. Então, aqui nós teríamos um número menor somado com a gravidade e aqui um número maior também somado com a gravidade. Então, a conclusão nossa é que o valor da aceleração 1 ela vai acabar sendo maior do que o valor da aceleração 2. Então, nós teríamos aqui, sabendo que a aceleração é maior do que a 2, a velocidade que a partícula 1 vai chegar no solo vai ser maior do que a velocidade da 2. E isso a gente encontra na alternativa C, né? Ele fala a velocidade da bola de massa m é maior do que a velocidade da bola de massa 2m. É interessante esse exercício, pessoal, porque quando a gente bate o olho nele no início, a gente percebe, né? Nossa, essa massa aqui vai ficar maior, né? Tem um campo elétrico aqui, então a gente às vezes tem a tendência de querer pensar de que o corpo que tem maior massa iria chegar no solo primeiro, né? Ou também, né, quando a gente despreza a resistência do ar, em questões que não existe campo elétrico, quando a gente despreza a resistência do ar em questões que não tem campo elétrico, não importa a massa do corpo, eles vão chegar no solo com a mesma velocidade. Então a gente poderia também pensar nisso, né? Pensar em assinalar a alternativa A. O movimento de queda livre ele independe das massas. Então, se eu soltar uma melancia e uma pena, né, ignorando a resistência do ar, os dois vão chegar no solo ao mesmo tempo. Realmente, isso aconteceria
se nós não tivéssemos aqui corpos carregados, corpos com carga, em uma região onde tem campo elétrico. Então, esse campo elétrico e a carga desses objetos fez toda a diferença para que o raciocínio não ficasse tão lógico, né? Não fosse tão óbvio a resposta da questão.